1 Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Eram das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois elas certamente desviariam o coração de vocês para seguir os seus deuses. A essas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, Salomão edificou um lugar alto a Quemos, a abominação de Moabe, no monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. E o Senhor lhe havia ordenado expressamente que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança e os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e entregá-lo a um dos seus servos. Mas por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o comandante do exército, subiu a sepultar os mortos, depois de ter matado todos os homens em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que eliminou todos os homens em Edom, Hadade fugiu para o Egito com alguns homens edomitas, servos de seu pai. Naquela época, Hadade era ainda um menino. Eles partiram de Midian e foram a Parã. Tomaram consigo alguns homens de Parã e foram para o Egito, falar com Faraó, rei do Egito. Este deu a Hadade uma casa, prometeu-lhe sustento e lhe deu terras. Hadade achou muita graça diante de Faraó, de tal maneira que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã da rainha Táfines. A irmã de Táfines deu a Hadade um filho, chamado Genubate, que Táfines criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade, no Egito, ouviu que Davi tinha descansado com os seus pais e que Joabe, o comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Hadade respondeu: nada me falta, mas deixe-me ir. Deus levantou contra Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e veio a ser capitão de um bando, depois que Davi matou os de Zobá. Eles foram para Damasco, onde habitaram e onde Rezon começou a reinar. Rezon foi adversário de Israel durante todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fazia. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e fechando a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem muito capaz. Vendo Salomão que o jovem era trabalhador, deu-lhe a responsabilidade sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita,
o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços para você, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que tirarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Farei isso porque eles me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus de Moabe, e Milcom, deus dos filhos de Amon. Eles não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos e para guardarem os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tirarei o reino todo das mãos dele. Eu o manterei como príncipe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas tirarei o reino das mãos do filho dele e darei a você as 10 tribos. Ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para nela pôr o meu nome. Tomarei você, e você reinará sobre tudo o que a sua alma desejar. E você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e lhe darei Israel. Por causa disso, humilharei a descendência de Davi, porém não para sempre. Por isso Salomão procurou matar Jeroboão. Mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo o Israel, foi de 40 anos. Salomão descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.